Lucas capítulo 2. Nós vamos ler o texto, amados irmãos, que começa no versículo 25. Lucas 2, de 25 em diante. Diz assim o texto: Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam os pais e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Oremos ao nosso Deus. Pai Santo, fala conosco nessa manhã, nessa noite. Já nos falaste graciosamente no culto desta manhã sobre como celebrar o Natal. Nos lembramos, ó Deus, que nos chamaste a celebrar o Natal com perplexidade, com maravilhamento, com fome do Senhor, proclamando o Evangelho de Jesus e agradecendo-te por tua grande bondade. Agora, Senhor, mesmo no meio de lutas, vicissitudes e grandes angústias, dá-nos, Deus, alegria no Senhor nesse Natal. Que esse Natal seja um Natal marcado pela alegria, pela bênção da presença de Jesus na nossa vida. Ó Deus, enche-nos do teu Espírito e fala aos nossos corações. Alimenta-nos, descedenta-nos, nós oramos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. Em determinado momento de sua vida, o Senhor Jesus disse que Ele não veio para revogar a lei, mas para cumpri-la. E é impressionante como o Senhor Jesus cumpre a lei desde a sua mais tenra idade. Com 8 dias Jesus é circuncidado, conforme o Senhor mandou Abraão circuncidar todos os seus descendentes. E a circuncisão era o selo do pacto, equivalente ao nosso batismo nos dias de hoje. Como nós batizamos os nossos filhos, os judeus circuncidavam os deles. Era o selo de uma o selo de uma antiga aliança. O batismo para nós é o selo de uma nova aliança. E quando o menino era circuncidado, se lhe dava o seu nome. E o nosso texto do anterior ao que eu li diz que Jesus foi circuncidado ao 8º dia e lhe deram o nome de Jesus. Veja bem que o anjo tinha dito a Maria que ele se chamaria Jesus. O anjo tinha dito a José em sonho que ele se chamaria Jesus. E ele se chama Jesus porque Jesus significa o Deus Salvador, Yahvé que salva. E depois disso Jesus voltou para casa. Mas a mulher judia era considerada impura pelo menos 33 dias quando ela tinha um menino. E quando ela tinha uma menina, ela era considerada impura 66 dias. Então, quando ela completava 33 dias, ela estava purificada e esperava mais uma semana para ir ao templo consagrar o seu filho. Então, quando o Senhor Jesus tem 40 dias de vida, eles levam o Senhor Jesus ao templo para consagrá-lo a Deus, depois da sua circuncisão. E quando você tinha dinheiro, você sacrificaria com um cordeiro. Mas quando você era pobre, você ofereceria um par de rolinhas ou 2 pombinhos. Então José e Maria foram consagrar o Senhor Jesus. Maria, já purificada da sua sujeira por causa do parto, considerada limpa perante a lei, cerimonialmente, eles oferecem 2 pombinhas como sacrifício e consagram o menino Jesus a Deus.
E naquele exato momento, amados irmãos, está ali um homem chamado Simeão, ao qual Deus tinha dito que ele não morreria sem poder enxergar com seus próprios olhos o Filho de Deus, o Salvador de Israel. Então o texto nos conta que o Espírito Santo mandou Simeão ao templo, e ele viu o Senhor Jesus. E quando viu o Senhor Jesus, ele cantou uma canção chamada Nunc Dimittis, significa despede agora, que é a palavra que ele diz a Deus: Senhor, pode me levar em paz, eu vi a tua salvação. Ao olhar para este homem, para o seu cântico, nós concebemos, irmãos, que o Natal é um tempo de grande alegria. Ainda hoje de manhã, eu compartilhei no sermão com os irmãos que algumas pessoas nos dias de hoje argumentam que não celebram o Natal porque dizem que não há base bíblica para o Natal. Ora, pois eu acredito que elas nunca leram os 2 primeiros capítulos do Evangelho de Lucas, porque o Natal é tremendamente celebrado quando Deus fala por meio de Gabriel a Zacarias que João Batista, o profeta do Messias, nasceria, quando Maria recebe a visita do anjo e sabe então que desceria sobre ela o Espírito Santo e ela fica grávida de Deus, quando Maria visita Isabel, e Isabel diz: de onde que me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? E Maria canta em gratidão a Deus. Quando Zacarias tem sua língua destravada e louva a Deus quando nasce seu filho, e ele diz que aquele menino prepara o caminho para o sol nascente das alturas, que é Jesus. Quando os anjos cantam nos céus, dizendo glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E aqui nós vemos uma penúltima cena de alegria pelo nascimento de Jesus, porque ainda há a alegria de Ana, que é a alegria de Simeão, e Simeão nos ensina aqui, amados irmãos, que o Natal é tempo de alegria. E o texto vai falar então conosco sobre a alegria do Natal. E ao olhar para o texto, em primeiro lugar, nós aprendemos que a alegria do Natal é para quem espera em Deus. A alegria do Natal é para quem espera em Deus. Talvez você pense que a alegria do Natal vai ser estar na sua casa somente naquela noite iluminada, com troca de presentes, com rever amigos, com comer muito panetone, ou com comer o Chester na noite de Natal. A maior alegria do Natal é ter Jesus em nossa vida, é ter Jesus em nosso coração. E o texto diz em primeiro lugar que a alegria do Natal é para quem espera em Deus. Leamos, irmãos, o versículo de número 25. Versículo de número 25. Eu convido a igreja a ler comigo. Leamos o que diz o texto. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. Até aí, amados irmãos, o Espírito Santo estava sobre ele. Simeão esperava a consolação de Israel. O que significa isso, irmãos? Os judeus, nos dias de Simeão, são escravos do Império Romano. E eles estão desesperadamente esperando a vinda do Messias, que eles acreditavam que num primeiro momento os libertaria do poder dos romanos. Mas não era o projeto inicial de Deus. O Messias viria primeiramente para libertar-nos do poder e da influência do pecado. E o texto fala sobre esse Simeão, homem justo e piedoso, já avançado em idade, já velho, que espera a consolação de Israel. Ele espera a vinda do Senhor Jesus, e o Espírito Santo estava sobre ele. Esse homem que se alegra tanto com o Natal, é o homem que espera o consolo do céu, espera a vinda do Filho de Deus, espera a salvação do Senhor. E o texto vem dizer a mim e a você, que só pode se alegrar verdadeiramente com o Natal, aquele que tem a sua esperança posta no Filho de Deus.
Só pode se alegrar com o Natal aquele que sabe que recebeu a salvação de graça por meio da obra de Cristo Jesus na cruz, e que como Cristo veio primeira vez para nos salvar, Ele virá segunda vez para julgar a todos e para dar-nos a bênção da sua glória e estabelecer o seu reino. Só pode se alegrar com o Natal quem entende que a nossa vida não se limita às circunstâncias que enfrentamos, que não se limita à escassez financeira que você enfrenta, que não se limita à tristeza do desemprego, que não se limita às lutas, aos problemas de relacionamento, a traições, que não se limita a enfermidades que diante dos olhos dos homens são incuráveis. Amados irmãos, a nossa alegria não pode estar em circunstâncias, em coisas e em pessoas, mas tem que estar no fato de que Deus nos amou e deu seu Filho na cruz para salvar-nos. E se Cristo morreu na cruz para salvar-nos, nós estaremos com o Senhor até o dia final. E das mãos dele ninguém poderá nos arrebatar. E no dia final nós estaremos com ele. E a Bíblia diz que já não haverá mais luto, nem choro, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Eu gosto do texto de Apocalipse, irmãos, que diz que virá dos céus, ataviada como noiva para o Cordeiro, a nova Jerusalém. Então o anjo dirá: eis que está o tabernáculo de Deus com os homens, Deus mesmo habitará com eles, e eles serão chamados povos de Deus. Isso está em Apocalipse 21, e lá diz o seguinte: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, e já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono dirá: eis que faço novas todas as coisas. Se você, meu querido irmão, espera a manifestação da glória de Deus neste mundo caído, é porque você creu que Jesus Cristo morreu na cruz para salvar-te, e que nunca ninguém te amou como o Senhor. Se você quer experimentar a verdadeira alegria do Natal, coloque a sua esperança somente em Jesus. Não coloque a sua esperança no seu próprio desempenho. Não coloque a sua esperança no poder da sua conta bancária. Não coloque a sua esperança na maneira em que as pessoas te tratam. Não coloque a sua esperança na sua saúde física. Não coloque a sua esperança nas pessoas que você ama. Mas coloque a sua esperança em Jesus, porque nunca ninguém te amou como Ele, e foi Ele quem deu a vida na cruz para salvar-te. A alegria do Natal é para quem espera em Deus. Onde está posta a esperança da sua vida? Mas o nosso texto nos desafia a experimentarmos a alegria do Natal. E a alegria do Natal é para quem espera em Deus, mas a alegria do Natal é para quem é cheio do Espírito. A alegria do Natal é para quem é cheio do Espírito. O final do versículo 25 diz: e o Espírito Santo estava sobre ele. Eu vou ler o versículo 26, a igreja 27. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Vocês, 27. Olha o que o texto diz. Em 3 pequeninos versículos, o nosso texto diz 3 vezes que este homem, Simeão, tem um relacionamento íntimo e pessoal com o Espírito Santo de Deus. A primeira coisa que o texto diz é que o Espírito Santo estava sobre ele. Com isso nós evidenciamos que ele era um crente. Quando nós cremos em Cristo Jesus, irmãos, a Bíblia nos ensina que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Então o Espírito Santo vem só para uma nova vida no nosso coração. Ele coloca uma nova natureza. E quando Ele coloca essa nova natureza, nós nascemos de novo e temos os olhos abertos. E quando temos os olhos abertos,
Nós vemos o amor de Cristo por nós, e o Espírito Santo nos dá a fé como dom, e nós cremos nesse exato momento, e quando cremos, Deus nos declara justos pela fé no seu tribunal. Nesse momento Ele nos adota como filho, nesse momento Ele se reconcilia conosco, Ele nos lava de todos os nossos pecados, e nesse momento, junto desse pacote, o Espírito Santo vem e faz assim, ó, esse é meu, está selado, eu habito nele. E aí então nós passamos a ser templo do Espírito de Deus, e o Espírito Santo de Deus habita em nós, e aí nós estamos unidos espiritualmente a Cristo pela fé. Tudo que eu falei para você, isso aqui na teologia se chama Ordo Salutis, né? A ordem da salvação. Mas tudo isso acontece simultaneamente em um momento só. Nós somos regenerados, nós cremos, nós somos declarados justos, nós somos adotados, reconciliados, selados, habitados e unidos espiritualmente a Cristo. Nós nos tornamos um com Jesus pela fé. E esse Simeão, irmãos, tem o Espírito Santo de Deus sobre ele. Então ele é um crente. Mas ele não é só alguém que é habitado pelo Espírito Santo. Ele é um homem que tem tanta comunhão com Deus, que ele é capaz de discernir o que o Espírito Santo de Deus mostra a ele. E o texto diz que o Espírito Santo revelou a ele que ele não morreria antes de ver o Cristo. Mas a Bíblia diz mais, que a vida dele é tão dirigida pelo Espírito Santo, que ele foi movido pelo Espírito Santo ao templo no dia em que Jesus foi consagrado, para ver o Senhor Jesus. 3 vezes o texto fala que o Espírito está sobre ele, que o Espírito mostra as coisas a ele, que o Espírito conduz a sua vida. E aqui o texto então nos ensina que a alegria do Natal é para quem está cheio do Espírito Santo de Deus. Nós somos selados pelo Espírito no dia da nossa conversão. Ele habita em nós. Mas nós podemos, irmãos, viver uma vida colocando tantas coisas no lugar do Senhor, que nós apagamos o Espírito Santo de Deus, e ele não sai do nosso coração, mas ele fica ali, talvez com uma pequena chama, como aquela chama do palito de fósforo. A Bíblia diz: não apagueis o Espírito. Diz também: não contristeis o Espírito Santo, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Mas você pode apagar o Espírito vivendo uma vida de pecado, vivendo uma vida de frieza, uma vida sem adoração, uma vida sem oração, uma vida longe de Deus, mesmo que você tenha o nome. E se você é crente, a chama não apaga completamente, mas ela fica pequenininha, talvez como a chama do palito de fósforo. Mas a Bíblia diz, amados irmãos, que nós devemos nos encher do Espírito Santo, para que aquela chama então incendeie e se reavive em nosso coração. Como diz Paulo a Timóteo: reavives o fogo do dom de Deus que há em ti. Nós devemos querer que o Espírito Santo incendeie o nosso coração e encha a nossa vida com a sua graça, com o seu poder, com a sua presença. O que Deus nos prometeu, irmãos, não foi uma vida de frieza espiritual. Ele nos prometeu uma vida cheia do Espírito Santo. Jesus disse aos discípulos: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Eu e você temos o Espírito Santo de Deus em nós, e se nós temos o Espírito Santo de Deus em nós, nós temos o poder para testemunhar o Evangelho, para ser uma bênção nas mãos de Deus. E o Espírito Santo dirige a nossa vida de maneira tal, irmãos. Lá em Atos 13, a Bíblia conta a história que havia pastores preciosos da igreja de Antioquia, e eles serviam ao Senhor e oravam e jejuavam. E porque eles serviam ao Senhor, oravam e jejuavam, entendiam o discernimento de Deus, e o Espírito Santo disse: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. E eles, porque dependiam de Deus, jejuaram de novo, oraram e puseram as mãos e mandaram Barnabé e Saulo para a obra missionária, dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Em outro determinado momento, Paulo, missionário, queria ir para a província romana da Ásia, para Éfeso, a 8ª maravilha do mundo, e o Espírito de Jesus não permitiu. Contornando Mísia, ele queria ir para Bitínia, em direção à Turquia, o Espírito de Jesus não permitiu. Ele parou em Troade, e ele então teve uma visão de um varão macedônio com roupa de grego, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E ele entendeu que o Espírito Santo os dirigia para lá, e foi para lá e pregou em Filipos, pregou em Tessalônica, pregou em Bereia, pregou em Atenas, pregou em Corinto, irmãos. E o Evangelho invadiu a Europa, e a partir dali, da Europa, chegou à América do Norte e chegou a nós. Tudo porque o Espírito Santo precisa dirigir a igreja.
E quando Paulo obedeceu, ele foi àquela região. E porque ele obedeceu, hoje eu e você temos na nossa Bíblia 2 cartas aos Coríntios, 2 cartas aos Tessalonicenses, temos uma carta aos Filipenses, temos um testemunho maravilhoso de evangelização em Atenas e em Bereia, e em Tessalônica, e em Filipos, e em Corinto, para a glória e para a honra do nome do Senhor. Tudo porque quando o Espírito Santo dirige a nossa vida, dirige a igreja, a obra de Deus é realizada com poder e graça, e pessoas são alcançadas pelo Evangelho de Jesus. Eu quero perguntar a você: você tem se enchido do Espírito Santo? Pastor, como eu me encho do Espírito Santo? Paulo diz em Efésios 5 que é falando entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais, adorando a Deus do culto, com gratidão no coração a cada instante, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, mas submetendo-nos uns aos outros no temor de Cristo. Os maridos amando sua mulher como Cristo amou a igreja e deu a vida por ela, sacrificando-se por elas. As mulheres respeitando seus maridos como a igreja respeita a liderança do Senhor Jesus. Os filhos obedecendo aos pais do Senhor, porque isso é justo, porque é o primeiro mandamento com promessa. Os pais não irritando os filhos, mas criando-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Aqueles que são empregados, trabalhando em seus empregos, para a glória de Deus, para abençoar seus patrões e a todos aqueles que estão ao seu redor. E aqueles que são patrões e líderes, não oprimindo as pessoas, mas tratando-as com amor e misericórdia, sabendo que elas são pessoas que têm a mesma imagem de Deus como nós. E se são crentes, são nossos irmãos, resgatados pelo Cordeiro. Veja bem que o enchimento do Espírito envolve o contexto do culto. Mas ele diz lá: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. Tem que abandonar uma vida de pecado. Envolve o culto, envolve o casamento, envolve a criação de filhos, envolve o trabalho, envolve toda a nossa vida, ser cheio do Espírito Santo. Eu quero lhe perguntar: você é um jovem cheio do Espírito Santo? Você é uma mulher cheia do Espírito Santo? A alegria do Espírito Santo tem invadido o seu coração? Você tem alegria de ter comunhão com Deus? Alegria de adorá-lo onde você está? Alegria de exaltá-lo? E quando ele abre uma oportunidade, movido por ele, você não perde a oportunidade de pregar o Evangelho e ser uma bênção na vida de alguém? A verdadeira alegria do Natal é para quem está cheio do Espírito Santo de Deus. Você está cheio do Espírito Santo de Deus? Você está cheio do Espírito de Deus, minha irmã? Que o Espírito do Senhor enche a nossa vida, que nós sejamos mais vazios de nós e mais cheios do Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. Você tem desfrutado a alegria do Natal? Como é que a gente pode ter alegria, irmão, no meio da tragédia, no meio da escassez, no meio da dor? É somente quando Cristo Jesus é a maior alegria do nosso coração. E a alegria do Natal, além de ser alegria para quem espera no Senhor e para quem é cheio do Espírito Santo, a alegria do Natal é alegria para aqueles que têm um coração grato. A alegria do Natal é alegria para quem tem um coração grato. Eu já estou no meu terceiro ponto. O texto diz assim, versículo 28: Simeão tomou-o nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. O texto nos diz, irmãos, que esse homem que se alegra com o Natal é um homem tremendamente agradecido. Ele diz: Senhor, agora eu posso morrer, Senhor. Já pensou nisso? Despede agora em paz o teu servo. Ele diz: por quê? Segundo a tua palavra, os meus olhos já viram a salvação. Simeão sabe que ele tem a maior de todas as bênçãos. Ele viu o Salvador, ele tem o Salvador no coração. Ele pode morrer, a morte para ele não vai ser desespero, a morte para ele não vai ser uma tragédia, a morte para ele vai ser uma bênção, porque ele creu no Senhor. E ele vai passar toda a eternidade com Deus. Ele não vai para o inferno,
ele vai para o céu. E ele então disse que Cristo é a salvação preparada para todos os povos, a revelação aos gentios e a glória do povo de Israel. A alegria do Natal é para quem tem um coração agradecido pela salvação que recebeu em Cristo Jesus. Você tem um coração agradecido pela grande salvação que o Senhor te deu? Você tem um coração agradecido pelo grande amor que Deus devotou a você, a ponto de dar o único filho dele na cruz do Calvário no teu lugar, demonstrando tremendo e infinito amor para contigo, a ponto de mandar seu filho da glória para pagar os teus pecados? Ah, irmãos, eu exulto com Maria, quando ela entra na casa de Isabel e diz: Shalom, Elizabeth. A Bíblia nos conta a história que João Batista dá volta no ventre de Isabel, porque Jesus está no ventre de Maria, dando as boas-vindas a Jesus, e aí Isabel diz: bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre, e de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor, porque no momento em que eu ouvi a tua saudação, a criança se moveu dentro do meu ventre. E ela diz que Maria bem-aventurada porque creu na promessa do Senhor. E Maria então, com o coração agradecido pela bênção do Natal, se levanta e canta: minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas, e com misericórdia demonstrado amor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Até aí foi o cântico dela, a outra parte é o brasileiro que inventou e botou no meio. Maria agradece ao Senhor pela bênção de ter sido contemplada para ser a mãe do Filho de Deus. Você agradece ao Senhor pela grande salvação que recebeu? Você agradece ao Senhor porque Ele podia ter jogado você no quinto dos infernos, mas Ele não te jogou lá, Ele te amou e deu Cristo na cruz para pagar o seu pecado. Você está grato porque é perdoado? Você está grato porque é livre? Você está grato porque verá o Senhor face a face? O seu coração está agradecido, porque nunca ninguém jamais vai arrebatar você das mãos de Jesus. A alegria do Natal só pode ser para quem tem um coração cheio de gratidão por causa da grande salvação que recebeu no Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu peço que a igreja preste atenção no que Deus está fazendo. Às vezes eu tenho visto isso na nossa igreja, mesmo sem eu perceber, de repente uma ideia do sermão se repete de manhã e se repete à noite. É o Espírito Santo falando com você. De manhã o Senhor nos falou sobre gratidão. À noite o Senhor está nos falando sobre gratidão. Então, ainda que nós estejamos enfrentando dura prova, que a gratidão não se apague dos nossos corações, mas que nós sejamos agradecidos pelo amor de Deus e pela sua grande salvação. Que o Senhor encha o teu coração de gratidão, em nome de Cristo Jesus. A alegria do Natal é para quem espera em Deus. A alegria do Natal é para quem é cheio do Espírito. A alegria do Natal é para quem tem o coração agradecido. Mas em último lugar, nesta noite, querido, o último ponto do nosso sermão nos diz que a alegria do Natal, querido amigo e irmão, a alegria do Natal é para quem abençoa os demais. A alegria do Natal é para quem abençoa os demais. O texto diz, amados irmãos, a partir do versículo de número 33 a 35. Estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino:
Eis que este menino está destinado tanto para a ruína, como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Queridos amigos e irmãos, o texto nos diz que José e Maria estão admirados com o que Simeão está falando. E o versículo 34 diz que Simeão os abençoou. Com Simeão nós aprendemos que o tempo do Natal é tempo de abençoar. Abençoar os demais. É tempo de ser uma bênção na vida daqueles que Deus colocou perto de você. E Ele abençoa agradecendo pela grandeza do Senhor Jesus que está diante dele. Mas também, amado amigo e irmão, Ele abençoa dizendo a Maria que aquele menino serviria para a ruína de muitos que estavam pecando contra Deus, mas para o levantamento daqueles que serviam ao Senhor, que ele seria alvo de contradição, que uma espada traspassaria a alma daquele menino, porque ele daria sua vida na cruz para pagar os nossos pecados, e isso traria dor ao coração de Maria, mas os pensamentos de muitos corações seriam manifestos claramente por causa da obra de Jesus. Que bênção maravilhosa que naquele primeiro tempo do Natal, Simeão se levantou para abençoar a vida de José e de Maria e de todos os que ali estavam. E a bênção de Simeão foi tão grande que Ana, querido amigo e irmão, de manhã eu falei dela, uma mulher que não deixou o coração azedar. Ela casou-se, viveu com seu marido 7 anos e ele morreu. Ela não tinha filhos, ela não tinha família, ela tinha 84 anos, e no lugar de se trancar em casa, deprimida, reclamando da vida, a Bíblia diz que ela vivia no templo, fazendo oração e jejum, e esperando o Redentor. E quando ela vê Simeão abençoando José e Maria, ela chega perto para ver o que está acontecendo. Ela dá graças a Deus, ela diz: louvado seja o Senhor por esse Salvador. E ela sai proclamando para todo mundo: pessoal, aqui está o Redentor, o Salvador de Israel, a esperança do povo de Deus, o Messias chegou. Ela se alegra e proclama o Salvador e abençoa todos os que estão próximos a ela. Esse tempo do Natal, irmãos, é tempo de abençoarmos os outros. É tempo de abençoarmos com a pregação do Evangelho. É tempo de anunciarmos aos nossos amigos, aos nossos familiares, quem é esse menino. Devemos dizer porque uma espada traspassou a alma dele, dizendo que ele morreu e sofreu na cruz para pagar os pecados de todos aqueles que nele creem. E se você ama seus familiares, seus amigos que não têm Cristo no coração, você vai dizer a eles que Jesus morreu na cruz para pagar os pecados deles, e que se eles se arrependerem e crerem em Jesus, eles serão perdoados de todos os seus pecados, serão reconciliados com Deus, terão vida eterna, se tornarão a habitação do Espírito Santo, terão paz com Deus, não terão dívida alguma no tribunal do Senhor, mas viverão em amizade e plenitude na presença de Deus. O tempo do Natal é tempo de abençoar os demais. Você pode abençoar pregando o Evangelho, mas você pode abençoar, por exemplo, dando uma cesta básica. Se você conhece alguém perto de você que está passando por alguma necessidade, você pode demonstrar amor na prática. Você pode ir lá e dar uma cesta básica, e dar um montão de chocotone e panetone, um chester gostoso para a pessoa ter uma ceia abençoada com a família dela e possa agradecer a Deus pela maneira como Deus está manifestando sua graça e seu amor na prática. Se o pessoal lá do seu condomínio botou a caixinha lá, deixa de ser miserável e dá só R$1, meu irmão. Pega uma nota de 100 e bota lá 100 conto para o cara se alegrar. Você não está ganhando 13º abençoado? Dá 100 conto e Deus vai abençoar através de você. Faça a coisa direito, deixa de ser mão fechada. Vamos abençoar os outros, é tempo de abençoar. O tempo do Natal é tempo de ser uma bênção. É tempo de fazer toda a diferença para a glória e para a honra do nome de Jesus. Quem que você já abençoou nesse tempo do Natal? É tempo de comprar e dar uma Bíblia de presente. Se tiver condição, até uma de Genebra, vai lá, dá uma de Genebra que é boa, o comentário é bom.
É tempo de dar boa literatura. É tempo de você pegar esses links aqui da internet e sair distribuindo para todo mundo. É tempo agora, falei de manhã do programa de televisão que Deus está nos dando, vou avisar depois do sermão. É tempo de você falar, conecta lá no canal 48. Nessa semana, às 11 horas, você vai ouvir o sermão da nossa igreja, sendo pregado em TV aberta para todo São Paulo, região de Sorocaba, região de São José dos Campos, região de Campinas, o evangelho na televisão. Manda o link dos sermões, convida para vir no culto, convida para ir no jantar na sua casa, na ceia. E aí chega lá na hora da ceia, faz oração. E aí vira para o seu amigo, dá licença para a gente fazer oração. Não repara da gente fazer oração. Sabe por que a gente faz oração? Porque nós somos cristãos. Cristo habita no nosso coração e Ele mudou a nossa vida. Irmãos, lá no DF, nos meus últimos anos, teve um moço da igreja, um diácono, que foi tremendamente despertado por Deus. Ele queria servir o Senhor, me disse, pastor, como eu posso servir melhor o Senhor? O pessoal lá da igreja Betesda, lá do nosso presbitério, trabalhava com a Universidade da Família, e eles faziam um curso sobre casais. Eu falei, vai lá com o pessoal da Betesda. Quem liderava na Betesda é uma prima minha, o curso de casais. Ele foi lá e fez o curso. Eu falei, agora você pode ir para Miami, fazer um curso de tent making, que é missionário fazedor de tendas. E esse moço fez, e ele voltou enlouquecido. Ele queria fazer missões o tempo todo, e ele entendeu que não precisava ser pastor para fazer missões. Qualquer um pode fazer missão. E ele abriu uma lanchonete, tinha o dom de cozinhar. Tinha meninos pequenos. E ele descia lá embaixo do prédio, e ele e a esposa interagiu com os pais de meninos pequenos. E ele falou assim, eu sei cozinhar, cozinho bem. Eu posso convidar uma noite por semana um casal para jantar. E ele convidava o casal para jantar. E aí na hora que ele estava conversando com o casal, amenidades, chegava o jantar e falou assim, mas vocês dão licença que nós vamos orar. Cristo morreu na cruz para nos salvar, nós temos que agradecer a Ele o seu amor. E eles oravam, e ali começava uma conversa espiritual. E eles convidaram várias pessoas do prédio para fazer o curso Criando Filhos Segundo Deus. E algumas pessoas foram convertidas ao Senhor, simplesmente porque alguém resolveu usar o seu talento de saber cozinhar, para poder falar de Jesus. O que você sabe fazer? Pastor, sei varrer. Bate na porta da vizinha e fala assim, posso varrer a porta para abençoar a senhora? Sei cortar a grama, sei pintar a casa da frente. Faça alguma coisa, mas seja uma bênção nesse tempo do Natal, em nome de Cristo Jesus. O Natal é tempo de abençoar. Que Deus nos use para ser uma bênção perto daqueles que estão perto de nós, para a glória e para a honra do nome de Jesus. Talvez não precisa ser só perto. O missionário que está lá no campo missionário distante não tem 13º. Você pode falar assim, eu vou separar uma boa oferta e vou mandar para o missionário que está lá onde Judas perdeu as meias. Vou mandar a oferta para ele, para alegrar ele e a família dele, para a glória e para a honra do nome de Jesus. Você pode abençoar de um jeito ou de outro, mas faça como Simeão. A alegria do Natal é a alegria de quem quer abençoar. Que Deus faça de você uma bênção nesse tempo do Natal. Eu aprendi logo cedo, irmãos, que a alegria do Natal não está nas nossas circunstâncias. Quando eu estava na 3ª série, tinha 9 anos, meu pai me disse que se eu te passasse com a média acima de 9 naquele ano, ele ia me dar uma bicicleta. E eu passei, graças a Deus. E ele me deu a bicicleta mais top que a Calói tinha. E eu passei a ser o menino que tinha a bicicleta mais bonita da rua. E ela era uma bicicleta amarela, chegava a brilhar. E eu comecei a experimentar a inveja humana, porque quem não tinha bicicleta igual a minha dizia que eu era o menino da bicicleta da cor de excremento. Não vou falar outra palavra aqui, Todo mundo que tinha inveja dizia, olha a bicicleta da cor de excremento. E todo mundo tirava sarro, e eu me encontrei com a inveja humana. E eu falei, Deus, eu não posso me alegrar na cor da minha bicicleta. A minha alegria tem que estar em Jesus. Em quem está a sua alegria nesse Natal? A alegria do Natal é para quem espera e crê no Senhor.
A alegria do Natal, como eu vos disse, é para quem é cheio do Espírito Santo. A alegria do Natal é para quem tem um coração agradecido. A alegria do Natal é para quem abençoa os demais. Que nesse Natal você olhe para o seu coração e reconheça que é pecador, mas reconheça que Deus te amou tanto e deu Jesus na cruz para te salvar. Que você se arrependa dos seus pecados e creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que te amou tanto, que morreu para pagar os teus pecados. Creia nele e diga: Senhor, vem morar no meu coração, eu creio que tu és o Filho de Deus, tu serás salvo. Então, tendo crido no Senhor, sua esperança estará posta nele, e o Espírito Santo vai encher o seu coração de alegria, e você vai dizer como Simeão: Senhor, obrigado, porque eu recebi a tua salvação. E então você será usado para compartilhar essa salvação com os demais, e será uma bênção para a glória e para a honra de Jesus. Que independentemente da circunstância que você esteja enfrentando, que nesse Natal o Senhor encha a tua alma de alegria no Senhor Jesus. Que Deus te dê um Natal cheio de alegria no Filho de Deus. Que Deus te abençoe nesse Natal, em nome de Jesus. Amém.